Saber lidar com críticas é uma das habilidades mais importantes para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. E eu vou trazer aqui alguns exemplos pessoais que vão fazer com que você não trave, né? Se você conseguir colocar isso em prática, que você não fique frustrado e que você não leve para o lado pessoal, mas sim que você leve para o bolso, principalmente. E que você use isso para gerar uma autopercepção. Então, eu vou contextualizar aqui para vocês e vocês vão tentar traduzir isso para a vida de vocês, para a vida pessoal, para a realidade de cada um que está vendo isso aqui. Eu sou uma pessoa generalista. O que é uma pessoa generalista, Claudemir? É uma pessoa que tem várias habilidades, que trabalha com coisas diferentes, mas parecidas, né? E que tem interesse por muitas coisas. Eu tenho muitas habilidades e essas habilidades muitas vezes confundem as pessoas. E desde muito cedo, muita gente chegou para mim, às vezes não é com má intenção. Às vezes essa pessoa ela quer me ajudar, mas ela vai me criticar de alguma forma e vai acabar me machucando ou tentar me machucar mesmo sem querer. Muitas vezes a pessoa é simplesmente FDP mesmo e vai criticar você porque ela é do mal. Então vamos lá. As pessoas chegavam para mim e diziam: Claudemir, você é muito bom nisso. Por exemplo, eu trabalhava na indústria e trabalhava no campo. E eu conhecia muita gente que eram pessoas mais simples, inclusive, pessoas que tinham pouco estudo, como eles diziam, pouco conhecimento, não estudaram muito. E eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de estudar. Eu sou viciado em estudar. Todos os dias eu estou estudando, aprendendo. Eu gosto até de brincar que todos os dias eu melhoro pelo menos 1%. Fico mais inteligente 1% por dia. E assim eu vou acumulando experiência, conhecimento, enfim. E essas pessoas chegavam e diziam para mim: Claudemir, se eu tivesse as suas habilidades, o seu conhecimento, eu já seria isso aqui na empresa. Eu já seria chefe, um gerente, entende? E você está desperdiçando o seu talento fazendo coisa X ou coisa Y, você não está focando, você não está direcionando melhor, enfim, rolava isso. E pouco a pouco, né, eu demorei a digerir isso e muitas vezes eu levava para o lado pessoal. Muitas vezes eu dizia: não, esse é um problema que eu tenho, esse é o meu problema, eu sou problemático. E isso acabava me travando. De vez em quando chega um amigo meu e por apesar de eu trabalhar com desenvolvimento de projetos, e sobretudo voltado ao audiovisual, ao universo digital como tudo, na realidade, né? E eu também tenho outros interesses, por exemplo, eu sou músico, eu gosto de desenhos, gosto de artes plásticas, eu gosto também até de eletrônica, eu gosto de mexer com essas coisas. De vez em quando alguém me vê fazendo uma coisa diferente, brincando com outra, aprendendo outras habilidades. Por exemplo, recentemente eu voltei para o desenvolvimento de jogos, fazendo projetos assim pessoais, até porque eu sou formado também em computação gráfica. E as pessoas, elas de vez em quando chegam para mim e dizem: Claudemir, se você, guarde isso no coração que eu vou dizer, se você focasse em uma coisa só, se você não fizesse mais nada, fizesse só uma coisa, como eu faço, né? Você deixasse de ser generalista e fosse um especialista em uma área só, hoje você seria um cara multimilionário, talvez até bilionário. Olha só a afirmação da pessoa. Porém, quando você vai olhar a realidade dessa pessoa, que não é um generalista, inclusive esse vídeo é mais voltado a você que é generalista, enfim, quando você vai olhar para a realidade dessa pessoa que é especialista e que está dando um conselho para eu me tornar especialista, essa pessoa não é multimilionária. Mas ela diz que eu seria multimilionário se eu fosse especialista. Olha só onde a gente está começando a entender aqui onde está a pegadinha. Você viu no exemplo anterior o rapaz que dizia, na verdade algumas pessoas diziam isso aí, mas tinha um cara que falava isso com muita frequência. E falava isso com a humildade que ele podia ter, mas existia uma arrogância ali no fundo, entende? E às vezes existe também nessas pessoas que estão dando um conselho para o bem para você.
E depois de um tempo, às vezes eu levava, às vezes isso até me machucava, assim, apesar de eu saber que em muitos momentos a pessoa queria o meu bem. Eu comecei a perceber de onde vinha isso. E eu comecei, depois de estudar muita coisa, ver, refletir, olhar a coisa de mais de perto, eu percebi que muitas vezes a pessoa projeta as frustrações dela em você. Não é que a pessoa é do mal, mas ela projeta essas frustrações em você. E quando ela projeta essas e ela só faz isso, ela só projeta essas frustrações em você porque ela sente uma dor, ela não tem essa visão clara de que ela está frustrada, de que ela de que ela tá passando por uma dor, e ela, mas nos movimentos do outro, ela se percebe, ela percebe a frustração dela e ela externaliza isso no outro, porque ela não tem o conhecimento dele, ou seja, a pessoa tá frustrada, seja na carreira dela, seja nos relacionamentos, e ela joga essa carga em você. Se você levar isso para o lado pessoal, você vai travar, você não vai ter liberdade para seguir muitas vezes, porque a gente tem aquele problema de querer pertencer, querer agradar, né? Muitas vezes a gente não tem o autoconhecimento necessário para isso e a gente acaba sendo vítima da frustração dos outros. E isso não vai só para o lado financeiro, não. Muitas vezes alguém vai chegar e vai dizer, ó, se você fosse por esse caminho, você teria mais atenção das pessoas. Ou seja, a pessoa está com um problema de atenção, a pessoa se sente ilhada ali, não se sente pertencente. Você pegaria mais gente, ou seja, a pessoa tem problemas de relacionamento e projeta isso em você. A pessoa diria, você ganha mais dinheiro, como foi o caso. A pessoa vai dizer, você teria mais tempo para sua família. Muitas vezes a pessoa tem ou teve um problema, alguma frustração com a família, e ela consegue somente enxergar isso quando ela olha para você. Entende? Às vezes leva tempo, e às vezes, mais uma vez, não é porque a pessoa é uma FDP, mas sim porque a pessoa ainda não tem, ainda não está na cabeça dela elucidado o suficiente esse problema. Entende? Então, o primeiro ponto que você tem que olhar é esse. Quando se você é uma pessoa que recebe muita crítica, né? É olhar que a pessoa, muitas vezes, está só projetando a frustração que ela tem no coração dela, e ela não tem esse conhecimento, não tem a maturidade, muitas vezes, para perceber isso, e ela vai externar isso em você. Isso pode acontecer com um familiar, pode acontecer se você produz conteúdo na internet, a pessoa vem nos comentários e vai simplesmente fazer uma crítica a você. Do nada, assim, de graça. Alguém na rua, alguém no trabalho, enfim. Porque aquilo está no coração dela. Aquilo está frustrando ela. Aquilo está doendo nela. E ela vê isso no outro. É a única coisa que ela consegue enxergar. É como se a gente só conseguisse externalizar aquilo que está no nosso coração. Aquilo que já tem na gente. A gente só reconhece no outro, seja coisa boa, seja coisa ruim, aquilo que tem um pouquinho na gente. Muitas vezes é isso que acontece. E quando você percebe isso, você vai conseguir, finalmente, agir e se mover nos seus projetos com muito mais coragem, com muito mais autenticidade e com muito mais liberdade para você fazer o que você tem que fazer. Por quê? Porque você percebe que não está em você esse problema, está no outro. Lembrando que muitas vezes alguém vem dar um conselho para você e esse conselho é positivo. É bom olhar para esse lado também. Só que eu gosto de fazer o seguinte. Eu gosto de olhar e receber conselhos mais de pessoas, né, na maior parte dos casos, salvo raras exceções, de pessoas que já chegaram ao resultado que eu quero ter. E que a crítica seja coerente. É bom observar essa questão de coerência. Como eu já disse, as pessoas que normalmente me criticavam, ela não tinha esse resultado, mas elas diziam que eu deveria ter. Ela colocou esse peso em mim. Quando eu comecei a prestar serviços para pessoas que tinham dinheiro e pessoas que já tinham uma vida mais resolvida em algumas áreas, normalmente as pessoas não me davam esse tipo de conselho que é um conselho frustrado. Por exemplo, a mesma pessoa que dizia para mim que eu deveria já ser muito milionário pelas habilidades que eu tenho, pela inteligência que eu tenho,
quando eu encontrava alguém que era multimilionário, essa pessoa normalmente não fazia esse tipo de crítica. Normalmente, por eu ser generalista, normalmente eu estava gerenciando, fazendo uma consultoria para algum projeto que as minhas habilidades como generalista se aplicavam muito bem a isso, a pessoa não dava esse conselho. No máximo, quando eu pedia o conselho dessa pessoa, né, quando a gente normalmente começa a fazer amizade com essa galera, ela dizia que você só precisava de um grande projeto para isso mudar totalmente a sua carreira, a sua vida financeira, enfim. Era isso, a pessoa já estava resolvida, isso não doía na pessoa e a pessoa estava se preocupando com outras coisas. E ela não tinha tempo para jogar a frustração dela. A frustração, quando ela tinha frustrações, era em outras áreas. Então ela já tinha vencido esse jogo, beleza? Ou seja, a frustração de alguém que critica você, que joga uma crítica a você, que descarrega um ódio em você, ela está descarregando um ódio de um problema, de um jogo que ela não venceu ainda, que ela está apanhando nesse jogo. Quando você percebe isso, isso dá uma liberdade que você não tem noção. E essa liberdade que você tem te dá coragem, te dá suporte, te dá energia para você ser muito mais autêntico nas coisas que você faz. Autêntico no sentido de você ter coragem de ser o que você é, de fazer os projetos que você acredita. Porque você percebe que está no outro esse problema. A frustração é do outro. Não necessariamente que o problema está no que você está fazendo. E tendo isso em mente, o que você pode fazer é frequentar ambientes, lugares que valorizem mais as coisas que você faz. Valorize mais o jogo que você está jogando. E conviver com pessoas, buscar conviver com pessoas também que estão vencendo ou estão jogando esse mesmo jogo. Porque quando você está jogando com pessoas, convivendo com pessoas que jogam o mesmo tipo de jogo que você está jogando, ou que já venceu esse jogo, essa pessoa, a tendência dela, em vez de disseminar aquela energia negativa, ela vai colocar uma energia mais positiva, porque ela sabe que é possível. Ela já não tem frustração em relação a isso, porque ela já venceu esse jogo. Então a tendência é essa pessoa te motivar e você se sentir motivado e não ser paralisado no seu projeto. Seja qual projeto for, seja um projeto empreendedor que você está fazendo, seja um projeto novo que você está trabalhando, seja uma área da sua vida que você está trabalhando, uma coisa nova que você está fazendo, seja até um hobby. Entende? Então essa é a minha sugestão para você. Se você primeiro, vamos recapitular aqui, você perceber isso, você perceber que muitas vezes a crítica negativa, né, aquela crítica que dói, aquele sermão, vem porque a pessoa está frustrada e ela percebe isso em você. Ela percebe isso em você não, ela projeta essa dor que ela sofre em você, esse jogo que ela não venceu em você. Quando você tem isso, você vai ter liberdade, e para você conseguir acelerar isso, é você frequentar os ambientes certos. Conviver, se aproximar de pessoas que estão jogando esse mesmo jogo que já venceram. Beleza? Essa é a minha sugestão para você, caso você esteja nessa jornada, né? E eu espero que realmente você esteja subindo cada vez mais de nível de percepção, de conhecimento, seja em qual área você esteja trabalhando na sua vida. Beleza? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar no vídeo de hoje. E eu espero que, se você não é inscrito no canal ainda, eu espero que você se inscreva nesse canal, né? Eu convido você a se inscrever. Deixa seu comentário aqui se você quer ver mais vídeos como esse. E digita até o fim para eu saber que você chegou até o fim desse vídeo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Obrigado pela companhia e até mais.